Vamos falar sobre a refração, nosso segundo fenômeno nesse vídeo. A refração é caracterizada quando uma onda ela passa de um meio que tem certas propriedades físicas e vai para outro meio com propriedades físicas que são diferentes. Eu cito aqui já o exemplo, já que a luz é onda, quando ela passa do ar para a água. E o que nós vamos notar? A frequência desta onda, como só depende da fonte que a produziu, vai ser constante. Tá? Então vamos colocar aqui F, que é a nossa frequência, ela é constante. Mas utilizando a equação fundamental da ondulatória, eu sei que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Se eu isolar a frequência aqui, eu vejo que a frequência é V sobre lambda, que é o comprimento de onda. Mas nesse fenômeno, né, a gente sabe que a frequência permanece constante. Então, isso aqui é igual a uma constante. Então, o que eu posso dizer sobre isso? É bem simples. Como eu percebo a alteração da velocidade da onda, se a velocidade da onda aumenta, isso implica que o comprimento de onda da nossa onda, quando muda de meio, também aumenta. Né? Ou pode acontecer o contrário. Quando a velocidade de propagação da onda diminui, né, nós teremos também a diminuição do nosso comprimento de onda. Percebamos que na nossa definição, eu disse que em alguns casos a onda também sofre uma mudança na sua direção. Na verdade, seria justo dizer que quando a gente está falando da refração da luz, né, que é um exemplo simples, a gente vê que na maioria dos casos há a mudança da direção. A gente vai ver mais para frente sobre isso. Mas em todos os casos, a velocidade e o comprimento de onda mudam, acompanhando essa lógica. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro também diminui. E é claro, a frequência, como só depende da fonte gerada, ela sempre permanece constante. Tá? Este exemplo aqui, de quando nós vemos essa distorção, né, parece que o lápis está quebrado dentro do copo d'água, é um exemplo do efeito da refração. Para deixar vocês curiosos, a explicação desse efeito será feita quando a gente chegar na parte de óptica. Vamos conversar sobre a refração de ondas num contexto de uma dimensão. E o caso mais interessante que a gente tem a princípio, para entender melhor o que está acontecendo, é considerar um pulso de onda numa corda. É o primeiro caso que a gente estudou quando a gente falou sobre ondas pela primeira vez. Ora, então vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho aqui duas cordas, uma mais densa e uma menos densa. A gente sabe que densidade é uma propriedade que eu vou chamar aqui de μ, vai ser a massa sobre o comprimento. Essa é uma densidade linear. Agora, eu vou dizer que a densidade desta corda mais densa, eu vou chamar aqui de μ+, tá? Ou seja, indica que a densidade dela é maior. Então, essa corda azul, eu vou chamar aqui de μ-, indica a corda menos densa. Então, quando eu tiver uma propagação de um pulso partindo da corda mais pesada, vamos dizer que esse pulso tem uma velocidade VA, correto? O que nós iremos perceber? A primeira coisa interessante aqui embaixo, olha só, é que eu tenho
uma divisão da quantidade de energia que essa onda estava carregando. Parte dessa energia será enviada para o pulso refratado e parte para um pulso refletido. Então, veja, no fenômeno de refração, a reflexão acompanha. Utilizando esse fato, o que eu posso dizer sobre as velocidades aqui envolvidas? Ora, se eu notar, né, que para fazer esse pulso, eu tensionei a corda, né? Pela equação de Taylor, nós sabemos que a velocidade, né, na corda vai ser a raiz quadrada da tensão sobre a densidade μ. Então, o que eu posso dizer? Se a densidade aumenta, a velocidade diminui. Então, a gente vê por esta expressão. Então, eu posso dizer que, neste caso, o pulso refratado terá uma velocidade o quê? Maior ou menor? Vamos lá. Aqui, a densidade diminui, né? Porque eu sei que μ menos é menor que μ mais. Isso é óbvio, a gente já sabe disso. Logo, se eu vou para um meio onde o μ é menor, a velocidade aumenta. Então eu posso dizer que a velocidade do pulso refratado Vb será maior do que a velocidade do pulso refletido Va. Agora vamos partir para uma situação contrária. Vamos supor que o nosso pulso incidente venha da corda mais leve, né? A nossa corda menos densa. Tá? Então, eu já sei, né, que o μ dessa corda, ou seja, a massa por unidade de comprimento, é o μ menos, que é menor. Essa aqui é o μ mais, a corda mais grossa, a densidade maior. O que é que você espera? A primeira coisa que se verifica que é curioso é que há uma inversão de fase no pulso refletido, né? Similar a quando você chacoalha a corda quando a extremidade não é fixa. Mas vamos dizer que em termos de energia. O que acontece em termos de energia? Ora, novamente, observando aqui, tem uma divisão, né? Então, parte da energia vai para a refração, né? E parte da energia volta na reflexão. Mas, o que nós podemos dizer nas velocidades? Em termos das velocidades, se eu observar aqui, ó, pela equação de Taylor aqui em cima, qual a comparação que nós podemos fazer da velocidade VA e VB? Então, se VA é do pulso incidente, se ela parte para um meio, né, mais denso, se a densidade aumenta, a velocidade diminui. Tá? Então, neste caso, se VB é o pulso refratado, se ele vai para um meio mais denso, eu vou dizer que a velocidade do pulso refratado, que é o VB, é menor do que a do pulso que foi refletido, que é VA. Então, nós invertemos essas relações. Nós vamos entender isso daqui a pouco, a partir de uma análise que não depende aí, da equação de Taylor, para uma onda qualquer. Ora, então nós podemos aqui falar sobre a refração de ondas, só que agora em 2 e 3 dimensões. Nesse contexto, surge uma análise um pouco mais refinada. E aqui eu vou somente explicar esses elementos. Vou tentar associá-los com aquilo que a gente viu em uma dimensão, no caso da corda. Então, vamos tentar trazer aquela situação da corda, só que agora para esta situação em 2 e 3 dimensões. Então, vamos pensar que aqui nós temos o raio de onda incidente, e aqui
perpendicular aqui às frentes de onda. A distância entre duas frentes de ondas consecutivas é λ1, que é justamente o comprimento de onda. E aqui ocorre o fenômeno da reflexão. Lembrando que na refração, a reflexão acontece de maneira conjunta. De modo que o comprimento de onda não é alterado nesse caso. Mas e para a parte que é refratada? Na refração, ocorre a mudança do comprimento de onda e, é claro, a mudança da velocidade, como a gente viu na própria definição. Então, para entender o que acontece na refração, eu vou tentar fazer uma transposição do que acontecia lá na corda, tá? Pegar um daqueles exemplos e pegar, por exemplo, uma onda se propagando numa corda mais densa e uma menos densa. Então, vamos supor o seguinte, ó, que eu esteja partindo aqui, ó. Aqui eu tenho uma corda nesse meio, ela vai estar aqui no meio 1, tá? E aí eu passo para uma corda mais grossa, mais densa, né? Seria o meu meio 2. Então, eu vou dizer aqui, tá? Entre aspas, que o meu meio 1, ele é um meio menos denso. E este meio 2 é um meio mais denso. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero comparar essas situações. Como a onda agora, que poderia se propagar não só em uma dimensão, mas em 2 ou 3, só que pegando a mesma ideia da corda. Tá? Eu coloquei aqui entre aspas justamente porque não significa exatamente isso. Tá? Esses termos são coloquiais aqui, tá? Não são termos fisicamente corretos, vamos dizer assim. Então, o que eu percebo? Eu sei que quando isso acontece, quando a corda, né, a onda se propagou numa corda do meio menos denso para o mais denso, houve uma diminuição da velocidade. Então, seguindo essa mesma ideia, quer dizer que a velocidade no meio 2 vai ser menor que a velocidade no meio 1. Como o comprimento de onda acompanha o comportamento da velocidade, claramente, o comprimento de onda no meio 2 será menor do que o comprimento de onda no meio 1, como a própria figura sugere, né? Nós temos uma diminuição no comprimento de onda quando a onda passa desse meio menos denso, entre aspas, para o mais denso. Tá? Novamente, vale a pena lembrar, né, que esses elementos que a gente não comentou aqui, ó, o ângulo, estes ângulos aqui, ó, de incidência e de reflexão são iguais, né? E o que pode surgir na sua cabeça é que quanto vale este ângulo aqui de refração? Tá? Eu vou chamar aqui um R maiúsculo, talvez, tá? Quanto que ele vale? A gente percebe que essa análise que nós fizemos aqui, a gente não consegue. A gente consegue ver o comportamento da velocidade e do comprimento de onda, mas não sabemos nada sobre o ângulo de refração, sobre o ângulo do raio refratado. E para isso, nós partimos para a próxima análise. E é claro, eu posso dizer então, na refração, né, você tem a mudança da velocidade, logo a mudança no comprimento de onda e, em alguns casos, a mudança, né, na direção de propagação da onda. E é justamente essa a motivação que eu tenho para tentar calcular qual seria essa possível mudança de direção do nosso raio refratado. Então chega a hora da gente mostrar uma dedução para entender a refração de um modo em que a gente não precise fazer aquelas argumentações, aquelas adaptações de 1D para 2D. Aqui a gente vai mostrar para um caso mais geral possível. Para tanto, eu farei as seguintes considerações. Vamos apresentar o nosso quadro aqui de trabalho. Né? Então, os elementos aqui presentes são os seguintes. Eu tenho um meio 1 e um meio 2, que têm características físicas distintas,
têm propriedades diferentes. Esta linha marca justamente a interface, a separação entre esses dois meios que são diferentes. Além disso, eu tenho esta linha pontilhada, que é a minha linha normal, ou seja, é aquela linha que forma um ângulo de 90 graus com a superfície de separação dos meios. E a partir dessa linha normal é que eu irei medir os meus ângulos, né, de incidência e refratado. E é justamente a gente vai fazer isso utilizando esse artifício também geométrico, assim como essa linha pontilhada normal. Estes raios aqui azuis são os raios de onda. Quais as propriedades dele? Eles são os raios que indicam a direção e sentido da propagação da onda. E eles formam um ângulo de 90 graus com as frentes de onda. Isso é introduzido no primeiro momento que a gente estava falando sobre isso no vídeo. Tá? Então vamos lá. Então o raio de onda incidente forma um ângulo I1 com a normal. E o raio refratado forma um ângulo I2 com a normal. Vamos agora detalhar mais essa figura, colocar mais informações. Eu sei que tanto o raio incidente quanto o raio refratado formam ângulos de 90 graus com suas respectivas frentes de onda. Então, vou utilizar a minha régua, né, para fazer essas frentes de onda com bastante precisão aqui. Então, eu vejo aqui, esta linha do raio refratado tem 60 graus. Vou girá-lo aqui até 30. Aí eu vou ter um ângulo de 90 bem perfeito, né? Vou colocar assim, Aí eu vou extrapolar essa linha da frente de onda assim, Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora para esta linha aqui do raio incidente. Ele está aqui perfeitamente em 45 graus. Então, se eu girar ele de mais 45, vai dar os 90 graus. Está aqui. Então, eu posso pegar aqui, né? Então, vou fazer uma reta. Posso fazer mais para cá, para não pegar a nossa letra ali em cima. Vou fazer assim, a diretriz. Então, essas duas linhas que eu acabei de desenhar, elas são as linhas referentes às frentes de onda, tá? Elas são as respectivas direções das frentes de onda. É bem claro, né? Então, pela própria definição delas, isso aqui, este ângulo que elas fazem com as linhas azuis é de 90 graus, né? Então, isso aqui também é 90 graus. Beleza. Agora eu vou colocar a seguinte informação. Eu quero ver como, assim como eu fiz lá para a lei da reflexão, eu vou estudar como os pontos da frente de onda caminham, né? Então o primeiro ponto que atravessa o meio 1 para o meio 2 é este pontinho aqui, Vou marcar ele de verde, Ele é o primeiro ponto a atravessar essa linha, essa interface. Vou chamar aqui de P1. Tá? E assim que ele o faz, assim que ele atravessa, ele vai andar paralelamente à direção do raio refratado, né? Tá? Então, vou dizer aqui, tá paralelo, tá ok, olha só. Ele vai fazer exatamente isso aqui, Esta é a linha que ele segue. E este ponto onde ele chegou, eu vou dizer que aqui é o P2. Agora, da mesma forma, eu posso pegar o último ponto que chega, né, que atravessa, né, de acordo com a nossa figura, que pode ser este ponto aqui, Vou
Vamos dizer que este ponto é o último ponto que atravessa a nossa interface. Vou pegar aqui, ó. E ele está paralelo ao eixo azul, até chegar lá, ó. Então eu vou dizer que, eu vou supor que esse seja o último ponto que chega lá, tá? Ponto aqui, ó. O último ponto que atravessa a interface. Eu vou dizer que é este ponto aqui da nossa frente de onda. É o nosso ponto P2. E bem aqui eu vou chamar de P2', né? Então, a nossa figura está bem bonitinha, com bastante detalhe, tá? Ora, agora vamos analisar aqui a geometria do nosso problema. Vamos procurar relações de triângulos aqui. Então, a primeira coisa que eu vejo é, os ângulos formados aqui entre essa linha vermelha e a linha verde é de 90 graus. Tá? Isso é bem óbvio, pela própria definição, né, dessas linhas. Então, aqui é 90 graus. Da mesma forma, esta linha verde com esta linha vermelha aqui também forma 90 graus. Mas por que isso, né? Claro, porque estas linhas são as frentes de onda que formam ângulos de 90 graus com os raios de onda. Né? Isso é bem óbvio. Eu vou garimpar aqui nessa figura mais algumas relações entre os ângulos. Outra coisa que eu vejo aqui, de cara, vamos olhar aqui, ó. Este ângulo aqui, ó. Este ângulo todo aqui é de 90 graus. Então, este lado aqui é 90 menos I1. Se este aqui é 90, este aqui vale I1. Você partir do fato de que a soma de todos os ângulos, né, tem que dar 180 graus dentro de um triângulo. Agora eu posso observar em termos agora deste I2. Então vejo que esse aqui também é 90 graus. Este ângulo aqui vale 90 menos o I2. Está aqui. Se este ângulo vale 90, este ângulo só pode valer I2. Show de bola, né? Agora, acho que a gente já pode calcular algumas relações. Então, a primeira coisa que eu vejo é a seguinte, ó. Vamos calcular o seno deste ângulo I1 aqui. Eu vejo que o seno de 1, pelas nossas figuras ali, seno do ângulo I1 é o seguinte, ó. É o cateto oposto, tá? Que é P2', P2, este segmento aqui, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o ângulo, é aquele lado que faz oposição ao ângulo de 90 graus. Então a hipotenusa em relação a este ângulo aqui é este cara aqui, ó. É o segmento que vai de P1 a P2'. Tá aqui. Por esta mesma figura, vou fazer a mesma coisa aqui para o ângulo I2. O seno de I2 é o cateto oposto, que é P1, P2. Então vejo aqui que o seno de I2 é a razão, então, do cateto oposto, que é P1, P2, sobre o cateto, né, sobre a hipotenusa, que é P1, P2. Olha lá.
P1, P2', né? Perdão. É isso aqui, ó. P1, P2'. P1, P2'. Olha que bacana isso aqui, ó. Agora eu vou dividir essas duas expressões e ver o seguinte, ó. Seno de I1 sobre o seno do ângulo I2 será igual a essas razões aqui, ó. P2', P2 sobre o segmento P1, P2' sobre P1, P2 sobre P1, P2'. É claro que eu vejo que quando eu faço essa razão, os denominadores se cancelam, né? Olha só. Se cancelam. Então, o que eu tenho é a razão, né, de P2', P2 sobre P1, P2 sobre esses dois segmentos. Agora o que eu preciso fazer é interpretar o que significa esses segmentos. Ora, vamos olhar para as figuras aqui, ó. Esse P2', P2 que está aqui, ó, e este P1, P2, o que são eles? Esses segmentos, eu vou dizer que é a velocidade com que essa frente de onda caminha para cá, vezes o tempo. Eu sei que velocidade, a primeira fórmula que a gente aprendeu lá no primeiro ano, é o quê? É o deslocamento sobre o tempo. Então, logo, o deslocamento é V vezes ΔT. Ou seja, então essas duas medidas verdes aqui são justamente as medidas que correspondem à velocidade percorrida neste meio, né? E a velocidade percorrida neste meio vezes o tempo. Então, vamos que, é claro, no tempo que este cara chegou aqui, Então, o tempo desses dois movimentos foi o mesmo. Mas as velocidades são diferentes, porque elas estão em meios diferentes. Então, olha aqui, ó. Então, eu digo que qual a distância P2, P2'? É a velocidade vezes o tempo. Então, é V. Está no meio 1? Então, é V1 ΔT. E este segmento aqui é a velocidade que ele demorou para percorrer aqui, só que ele já estava no meio 2. Então, é a velocidade V2 vezes ΔT. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu já sei, vou substituir, né? Então, o que é P2, P2', né? Então, isso aqui, de acordo com nossa figura, é V1 ΔT sobre P1, P2. Esse segmento P1, P2 vale V2 ΔT. Eu posso cancelar esses ΔTs, pois se tratam do mesmo tempo. E aí eu chego na seguinte expressão. O seno de 1 sobre o seno de 2 é V1 sobre V2. Então, esta é a chamada lei de Snell-Descartes. Eu vou colocar
ela em evidência aqui. É uma expressão muito importante que a gente vai trabalhar o tempo todo. É importante agora a gente citar um contexto interessante em que essa fórmula é utilizada. Quando a gente estuda essa fórmula num contexto da óptica geométrica, a onda levada em consideração é a luz. E uma importante característica da luz é que ela vai ter um comportamento, vai ter uma velocidade de propagação diferente em diferentes meios. Esta característica que caracteriza, então, o meio em questão em que a onda está se propagando, no caso, a luz, eu vou chamar aqui de índice de refração. Índice de refração. Esse índice de refração, ele é definido, né, como sendo a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é uma constante universal, e a velocidade da luz num determinado meio. Pode ser água, um vidro, tá? Algo do tipo. Eu vou então definir esse índice de refração como sendo a razão entre a velocidade da luz, que eu chamo de C. Lembrando que este cara aqui é uma constante universal. Ele vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou seja, ou 300 mil quilômetros por segundo, dividido pela velocidade da luz no meio. Tá? Então, é claro, a velocidade da luz no meio sempre vai ser menor do que a velocidade no vácuo, onde não tem meio algum. Eu me refiro ao meio material, por exemplo. Né? Então, vamos guardar essa definição e ver como é que a gente poderia reescrever a lei de Snell-Descartes na óptica geométrica, em termos desse índice de refração. Vale a pena chamar a atenção para um fato muito interessante, é que esta grandeza, o índice de refração, é uma grandeza física adimensional. Isso, ela não tem dimensão física. Por quê? Ela é definida a partir da razão entre duas grandezas que têm mesma dimensão. Então, por exemplo, a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz num outro meio. E isto aqui, então, vai resultar, né, num número puro. Tá? Então, essa grandeza aqui é adimensional. Ora, então eu vou abrir um espacinho aqui para a gente fazer uma readaptação nessa nossa fórmula. Vamos deixar ela guardadinha aqui, né? O que eu farei? Eu irei substituir estas velocidades em favor do índice de refração do meio. Então, vou vir aqui, ó. Vamos escrever. Então, vai ficar aqui, ó. O seno do ângulo I1, tá? Sobre o seno do ângulo I2 é igual a, se eu isolar aqui, ó, velocidade vai ser C sobre N, tá? Então passa se multiplicando, esse aqui vem dividindo. Então eu terei assim, ó. Em cima vai ficar, já que é a velocidade 1, então aqui vai ficar C sobre N1. E como a velocidade 2, vem para cá como C sobre N2. Resolvendo aqui esta divisão, posso simplificar olhando o fato que eu tenho, ó. Posso cancelar esses Cs aqui. Aí eu terei o seguinte, ó.
escrever, vai ficar como é que a gente resolve essa fração? É a primeira vezes o inverso da segunda. Tá? Então vai ficar N2 sobre N1. Aí é de costume eu multiplicar cruzado, né? E aí ela costuma aparecer assim para usar de forma mais prática. Vai ficar N1 seno de 1 igual a N2 seno de 2. Então essa aqui é a própria lei de Snell, escrita em termos do índice de refração. Então, se eu tivesse nesse caso aqui, se eu estivesse tratando da luz, né, este meio 1 teria aqui um índice de refração N1 e este meio 2 teria um índice de refração N2. Eu não vou trabalhar aqui os detalhes, né, dessa lei dentro da óptica, mas já fica aqui a relação em que essas duas expressões aqui são idênticas, tá? Só que escritas em termos das propriedades do meio, tá? E não da velocidade da propagação da onda naquele meio. Então é isso aí.